Olá, pessoal, bem-vindos à primeira aula da jornada de documentos psicológicos. Então, eu estou fazendo, a jornada, o que que é a jornada para quem está chegando agora? São aulas com conteúdo muito importante sobre escrita de documentos psicológicos. Então, consiste em 3 aulas, essa é a primeira. Quinta-feira será a segunda e semana que vem, na terça, será a terceira aula da jornada. Então, se você quer elevar o seu nível da escrita psicológica, você está no lugar certo. Vamos começar essa aula? Vocês sabem que eu sou objetiva, eu não fico enrolando, falando a mesma coisa sempre. Então, eu hoje estou compartilhando aqui com vocês. O tema da aula de hoje vai ser o erro invisível da escrita psicológica, que pode te expor juridicamente. Para começar essa aula, eu quero contar uma situação que acontece mais do que deveria. Então, pensa comigo. Uma psicóloga clínica atendia uma criança em psicoterapia. A mãe que levava, que acompanhava, então estava tudo dentro do esperado. Até que em um determinado momento, aquela mãe pediu um relatório psicológico dizendo que queria acompanhar a evolução da filha. E a psicóloga fez o que a maioria das psicólogas fazem, que é fazer o documento psicológico, atendeu à solicitação. Só que, algum tempo depois, ela descobriu que aquele documento foi parar em um processo judicial, ou seja, não ficou só com a mãe, como ela havia dito. E mais do que isso, o pai teve acesso àquele documento. E isso é muito comum. É, pensa comigo, muitas vezes quem atende criança, filha de pais separados, vai passar por isso. Se vocês atendem, deixa aqui nos comentários para eu saber, porque olha, é muito comum. O que que acontece? É a mãe que leva, então a mãe que solicita o documento psicológico e sem a psicóloga saber, aquele documento vai parar num processo judicial. A outra parte, que nesse caso é o genitor, o pai teve acesso e consegue, então, não só o pai, né? Porque se colocou num processo judicial, o Ministério Público, o juiz tem acesso, né? Então, ele saiu do escopo clínico. E nesse caso, por que que eu falei para vocês que ele vira prova, né? Que tá aqui, ó, quando o documento psicológico sai do consultório, ele vira prova. Ah, Lívia, você quer assustar a gente, tá? Não quero assustar, de forma alguma. Eu quero que vocês entendam junto comigo o que eu quero dizer quando eu falo que o documento psicológico vira prova. O relatório, o laudo que vocês fazem, ele é algo material, ele tem materialidade. A partir do momento que você escreveu, assinou, entregou, saiu da sua alçada. Concordam comigo? E aí, ele pode ser utilizado para outras finalidades. Você perde o controle. É diferente, por exemplo, vamos supor que uma pessoa está na clínica atendendo um paciente e o paciente vai lá no conselho de psicologia reclamar desse psicólogo. Ah, eu quero abrir uma representação, né, que é um processo ético contra aquele psicólogo, porque ele me tratou mal na sessão, ou vamos usar um exemplo mais comum. Ah, porque ele misturou psicologia com religião. Ele ficou falando para eu ir lá no onde ele vai, na igreja, no culto, no não sei onde. Vamos supor, né, que isso aconteça. E acontece.
quando essa pessoa chega lá no conselho de psicologia, você concorda que a materialidade que ele tem é a narrativa dele? É diferente quando chega um documento psicológico. A materialidade está ali, não precisa dos conselheiros lá, né, do conselho ir atrás da materialidade, ouvir testemunhas, não precisa estar ali. Então, quando eu falo que ele vira prova, é isso, gente, automaticamente é uma prova, é uma materialidade. E isso que eu tô, né, falando, perguntando aqui para você, você acha que a psicóloga errou no atendimento aqui, no exemplo, de entregar esse documento psicológico conforme foi solicitado pela mãe? Não, ela não errou. Ela seguiu o quê? O que está no nosso código de ética, que é fornecer para quem de direito as informações decorrentes do atendimento prestado. Está no artigo 1º dos deveres do psicólogo. Então, ela fez certo. Ela entregou aquele documento psicológico para a genitora que pediu. O problema pode ter sido, para ela ficar preocupada, é o que ela escreveu. É a forma como ela escreveu. É, então, antes dela escrever, antes da gente escrever, primeira coisa, tem que pensar para onde esse documento pode ir. Quem poderia acessar? Como que aquilo que eu escrevi num documento pode ser interpretado fora do contexto clínico? Porque, gente, o problema não é só processo. Claro que o processo é ruim. Você, por exemplo, a pessoa, porque nesse caso, o pai teve acesso ao documento que a psicóloga fez decorrente aí das sessões de psicoterapia com a filha. Dependendo do que a psicóloga escreveu, se o pai não ficar contente, se ele falar assim, opa, tá afirmando coisa aqui sobre mim. Opa, tá falando que eu não dou atenção devida para minha filha. Tá falando que eu não tô indo buscar ela nos meus dias de convivência. Como que ela sabe disso, hein? Não é verdade. O que que ele vai fazer? Vou pegar este documento, este relatório anexado e vou processar a psicóloga. Aí você pensa, é só um processo, só um processinho sigiloso, tal, né, que corre lá no conselho de psicologia dela, tal. Mas, gente, é muito desgastante. É muito desgastante. Pensa, um processo, ele demora ali, em média, de 5 até uns 8 anos, pelo menos. Uns 8 anos dura ali. A psicóloga vai ser ouvida 3 vezes. Ela tem direito de fazer a manifestação prévia. Depois que instaurar o processo, ela tem direito de fazer a defesa escrita dela. E depois, antes de ir para o julgamento, ela faz as alegações finais. Você imagina, geralmente, a gente vai atrás do quê? De advogado. A gente não sabe se defender assim. Então, 8 anos gastando com um advogado, fora o desgaste emocional que a gente tem. E a preocupação. E a penalidade? Que o conselheiro vai me dar de penalidade? Nossa, será que é uma censura? Nossa, será que é suspensão do exercício profissional? Ah, será que é advertência? Multa? Você fica com aquilo, imagina, passar, passar anos pensando sobre isso, ao invés de se preocupar com a escrita psicológica. Porque o que eu penso, assim, qual que é a minha ideia do núcleo de documentos? A ideia é a seguinte: é você entregar o documento psicológico e dormir tranquila. Mesmo que você tenha entregado para a mãe, nesse caso, e ela falou que ela ia colocar na gaveta, ela ia guardar. Se o documento sair dali, você está tranquila. Essa é a intenção. É a gente fazer um documento, mesmo que ele seja utilizado para um contexto diferente,
Eticamente ele está impecável. Então pode usar, mas a gente não deixa de colocar a finalidade, tá? Bom, então vamos lá. Quando ele sai do consultório, ele vira então o quê? Uma materialidade. Pensa comigo. Aqui no Brasil, nós temos mais de 580 mil psicólogos. Gente, quando eu vi essa estatística, eu fiquei chocada. 580 mil psicólogos. E no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, mais de 170 mil. E imagina o tanto de psicólogo que não sabe escrever corretamente, que se coloca, se prejudica. Por quê? Porque não aprendeu a escrever. Esse tipo de situação que eu trouxe para vocês não é raro, não é exceção. Eu vejo todos os dias. É psicóloga que é boa na clínica, boa, mas na hora de transformar aquele conhecimento clínico em documento, se prejudica pela forma que escreve. A gente tem que sempre que pensar o seguinte: a psicologia é uma ciência que mexe ali com a subjetividade humana. Porém, o documento psicológico, ele é algo objetivo. Nós não vamos colocar coisas que vão, assim, dependendo da frase que você colocar, que vai te prejudicar. Não, porque como tem muito disso, né, da subjetividade, principalmente quem vem aí da psicanálise, né, escreve de uma forma mais subjetiva ainda, nós não vamos fazer dessa forma no nosso documento psicológico. Sempre pensamos que o documento psicológico, ele é algo objetivo. E sempre fazemos o documento pensando numa coisa, que quem vai ler não é psicólogo. Então, a pessoa atendida precisa conseguir entender o que você disse ali. Nós não ficamos usando o termo técnico em documento psicológico, tá? É algo objetivo. Ai, pensa no café gostoso. Então, o que você escreveu no documento psicológico não é para virar prova contra você. Não é. Isso não é saudável. Toda hora que a gente entregar um documento, a gente vai se prejudicar e correr risco. Não é isso. Mas a parte boa é que eu falo que a escrita psicológica é, é assim, é uma habilidade e você pode desenvolver. Eu fui desenvolvendo ao longo aí de 12 anos trabalhando com documentos psicológicos, né, desde que eu comecei no Conselho de Psicologia, depois comecei a fazer mentoria para psicóloga, supervisão de documentos. Agora eu tenho isso muito apurado, mas isso é desenvolvido. Antes de eu prestar o concurso lá do Conselho, em 2011, 11 ou 12, eu também não sabia nada de documentos psicológicos. Por quê? Porque a faculdade não ensina a gente a escrever um bom documento. A gente, lá na faculdade, como que eu fazia meu relatório? Fazia primeiro a transcrição da sessão inteirinha, inteirinha. E depois, na análise, na minha época do estágio clínico, eu fiz na psicanálise winnicottiana. Então, toda a minha fundamentação era baseada no Winnicott. Então, ficava um documento, hoje eu olho e falo, gente, como se aquilo ali saísse da clínica? Quem ia se ferrar era meu supervisor, né?
Assim, o raciocínio clínico estava perfeito, mas na hora de escrever, jamais eu poderia escrever daquele jeito. Então, vamos lá. O problema não está no atendimento, está na escrita. Então, ao longo dos anos, eu comecei a perceber uma coisa muito clara, que os problemas não vêm do atendimento mesmo. Não vem do atendimento, porque isso a gente aprende muito bem na faculdade. Ele nasce na escrita. Ele vem de diversos contextos, mas principalmente contexto clínico e contexto jurídico. Quem atua como psicóloga jurídica sabe que a gente corre riscos mesmo, mas tem a forma de escrever que vai te blindar eticamente. E não só a forma de escrever, mas a forma de atuar. Então, tem algumas coisas que ah, a gente faz enquanto psicólogo, que não é a escrita, mas a atuação, que fere a ética profissional. No contexto jurídico, nossa, gente, isso é muito comum e muito grave. Por exemplo, eu vejo muito psicólogo que atua como psicoterapeuta ali daquela pessoa e depois vai atuar como assistente técnico. Tem muito disso. Ou que eu vejo muito também, o assistente técnico contratado pela parte, o que que ele faz? Faz uma avaliação psicológica do cliente dele. Nossa, isso daí é totalmente fora da legislação da psicologia. Claro que o cliente vai pedir, ele pede o que ele quiser. Para ele vai ser bom, ele vai pedir. Se a psicóloga fizer, melhor ainda. Mas aí cabe a nós refletirmos essa atuação. Então, a faculdade não ensina a se proteger. E é esse o intuito do núcleo de documentos. É a gente pensar na nossa prática, sair do improviso. Por quê? Ser boa só na clínica não garante boa escrita. E a gente não quer entregar um documento que está sendo cada vez mais solicitado, porque as pessoas sabem que é dever do psicólogo fazer o documento, então eles estão solicitando. Inclusive as psicólogas que atuam em convênios. Nossa, tenho uma conhecida minha, que a gente fez pós juntas, que ela estava me falando, ela recebe do convênio R$ 20 a sessão. Acho que era 20, 15 ou R$ 20 a sessão. E agora os pacientes do convênio estão pedindo relatório psicológico. Então ela veio, ela falou, Lívia, eu não sei o que fazer, porque eu demoro para fazer um relatório. E naturalmente, né? Quem que não vai demorar? Pelo menos umas 2 horas a gente demora ali. Por quê? Você tem que consultar o prontuário, escrever, reler. E aí ela falou assim, eu não sei como fazer, porque eu ganho muito pouco, eu estou pagando para trabalhar, eu posso cobrar esse documento? Não pode cobrar esse documento. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? É muito comum, como eu atuo também na área jurídica, é, o advogado ou a pessoa que está passando por um processo, ele vem e fala assim: Oi, doutora, você faz um laudo para entrar com processo de guarda? Desse jeito. Não quer o serviço, ela quer o laudo. Quer usar do laudo para produção de provas. E aí a gente tem que explicar. E eu explico tudo. Olha, não é assim que funciona a psicologia. Nós não atuamos com produção de provas, mas o que eu faço é atuar como assistente técnica, faço os quesitos, faço parecer, não faço avaliação com as partes, não faço, porque isso quem vai fazer é o psicólogo perito. Então, nós temos que saber também os limites.
Não é só saber escrever bem, porque isso você vai aprender. Se você ficar no núcleo, você vai aprender a escrever bem. Mas a gente tem que pensar além. Nossa, será que eu posso fazer isso? Estou com dificuldade nesse paciente, nisso, não estamos conseguindo evoluir, quero parar a psicoterapia dele, como que eu faço? Será que eu posso? Não posso? Então, tem tudo isso. A gente tem que ativar essa reflexão clínica também em nós. E a gente não tem muito disso na faculdade, né? Nossa, eu vejo que a gente sai tão cru e depois nenhum outro lugar ensina. O pessoal sai ensinando o quê? Ó, toma, kit de documentos psicológicos prontos. Aí, sabe, é, esses kits de documentos, eu recebo, como eu faço tráfego pago no Instagram sobre documentos psicológicos, eu recebo toda hora propaganda disso. Toda hora. Então, o que tem de pessoas que oferecem esse pacote aí de documentos psicológicos prontos. É um absurdo, assim, de pessoas. E o pior, o absurdo é quem compra. Porque, gente, vamos falar a verdade. Um documento psicológico que eles estão vendendo por aí, sabe o que que é? É o esqueleto que tem lá na resolução, que é são os itens obrigatórios, que é a identificação, descrição da demanda, finalidade, análise, conclusão. É aquilo ali. E deixa eu te falar uma coisa. O Conselho Federal disponibilizou, acho que foi recente, um manual que tem todas as modalidades de documento com esses itens lá. Eu vou mandar para vocês no nosso grupo do núcleo. Então, você não precisa pagar. O próprio Conselho disponibilizou recentemente, porque era um pedido, assim, todos os psicólogos queriam, por favor, o Conselho precisa disponibilizar e tal. E realmente eles disponibilizaram e ficou muito bom. Eu gostei. Eu vou mandar para vocês depois no núcleo, porque isso você não precisa pagar. Pagar para ter. O que a gente precisa é pensar, raciocinar para escrever. Isso que a gente precisa aprender. E não ficar pegando coisa pronta da internet. Não funciona. Na hora que você pegar aquilo lá e for colocar no teu caso, como que você vai fazer? O que? Não vai resolver. Por quê? O que tem naquele documento não se aplica ao seu caso. Então, e uma coisa que eu queria também, assim, trazer para a gente pensar juntas. Pensa comigo. Um documento psicológico que tá ali com os itens que eu chamo de esqueleto, né? Os itens lá, por exemplo, não tem o item análise. A psicóloga colocou como um outro nome. Em vez de colocar análise, colocou outro nome. Aí, em vez de colocar conclusão, colocou a conclusão junto ali no final da análise. Vamos supor assim que esteja errado quanto à forma. Isso dificilmente vai te dar um problema ético. Por quê? Porque o que traz um problema ético é o conteúdo que você escreveu lá naquele documento. E não é tipo, tá faltando análise, tá faltando a conclusão, tá faltando item, mas colocou lá. Isso dificilmente, se cai lá no seu conselho de psicologia, é muito difícil, eles instaurarem um processo ético por conta de erro de forma. O que pode acontecer é te dar uma orientação. Olha, tá errado, nos próximos você utilize o que está preconizado na resolução do CFP 6 de 19. Mas assim, te dá um problema que você vai responder 5, 8 anos de processo ético por conta disso? Difícil. É o que eu digo, gente, o problema é o conteúdo, é o que você escreveu, o que você afirmou. Claro que a gente precisa se preocupar de estar tudo. Quanto mais perto, assim, da perfeição ali do que diz a resolução 6 de 19, melhor.
melhor. A gente vai sempre utilizar a resolução como nosso guia. Mas, se você, por acaso, esquecer um item, não é isso que vai fazer instaurar um processo. Então, a gente tem que sair um pouco dessa lógica de comprar essas coisas tudo pronta, que não vai te ensinar nada, e vir para a realidade. Vir para a realidade. Então, o problema não é o português, o problema é o raciocínio, porque quando você escreve um documento, você não está só relatando o que aconteceu no atendimento, você está organizando o seu raciocínio clínico e que, por muitas vezes, ele vai ser lido por quem não estava ali na sessão. Então, essa pessoa que vai ler, ela não conhece o contexto, ela não conhece a pessoa, a história, a relação, não tem um pensamento é, psicológico, que muitas vezes não é psicólogo. Ela tem o quê? O texto que você escreveu. Então, eu quero te mostrar agora como isso aparece na prática. Sim, numa frase, né? Porque o problema é isso, são as frases, as escolhas das palavras que você coloca no documento. Então, vamos lá. Vamos pensar nessa frase aqui. A criança apresenta medo do pai. Então, parece técnico, né? Bom, a criança apresenta medo do pai. Mas olha o problema. Ela fez uma afirmação que categórica. A criança apresenta medo do pai. Tem o que ali? Um juízo de valor, que ela está colocando o que a impressão dela ali, sem contextualizar, sem indicar de onde veio esse pensamento dela. Então, é, isso fora do consultório vira acusação. Você imagina então essa frase indo para aquele processo que eu falei para vocês no começo, da psicóloga clínica que atende a criança, a mãe pediu o relatório, anexou no processo judicial. Você imagina aquele pai lendo essa frase. Vamos supor que só tenha isso no relatório sobre ele. Uma frase como essa pode pesar numa decisão judicial. E não pensa você que o juiz vai falar, "Ah, não, deixa eu ver essa psicóloga primeiro. Não, não, deixa eu ver, deixa eu chamar ela aqui. Nada disso, gente. O documento tá ali, tá escrito. O juiz lê, interpreta e já vai surtir um efeito. Então, olha a diferença. Vamos refazer essa frase. A criança verbalizou desconforto em situações relacionadas à figura paterna. Então, olha a diferença. O que que eu fiz? Eu não afirmei de forma categórica que ela apresenta medo. Eu delimito e eu não concluo além daquilo que eu posso. Se a gente escreve essa primeira frase aqui no relatório, não tem como você dormir tranquila com medo daquele relatório chegar na mão do pai. Vocês concordam comigo? Agora, e essa aqui? Então, quando eu falo que a gente vai escrever e vai se proteger, não quer dizer que a gente vai ocultar informações. Ah, nós não vamos falar disso porque é complicado. Não, a gente vai falar. Só que tem formas para falar cada coisa. Então, ou, por exemplo, quando você vai falar sobre a mãe é pouco participativa no tratamento, ou o pai é pouco participativo no tratamento. Cuidado, que parece simples, mas assim, a pessoa que lê já vai falar, como assim, pouco participativa? Comparado no quê? Com qual contexto, em quais situações? Isso,
tudo isso fora do consultório é julgamento. É julgamento. Então, a gente tem que aprimorar formas de escrita mais segura. Ou seja, a gente vai descrever o comportamento, nós vamos contextualizar e não vamos rotular. É isso que eu ensino lá nas aulas que eu vou subir para o lançamento lá na Hotmart. É isso que eu ensino, a descrever o comportamento e não rotular, não colocar a tua percepção de forma categórica assim. Isso vai se voltar contra você em algum momento. Então, você tem que sustentar aquilo que você escreve. Não adianta a gente fazer essas afirmações sem sustentação. Então, vamos pensar um pouquinho também, né, que prontuário também é documento. Quem aqui faz prontuário? Eu espero que todo mundo responda que faça, porque, né, é obrigatório. Então, todo psicólogo tem que fazer prontuário psicológico. O prontuário, ele está na resolução do CFP 1 de 2009. Então, vamos lá. O prontuário tem uma resolução própria. Documentos psicológicos têm uma resolução própria. Uma é a 6 de 19 e outra é a 1 de 2009. A de prontuários é antiga, né? Muito antiga, mas ainda está vigente. Eu vou trazer prontuário para a jornada. Por quê? Tanto para a jornada quanto para as aulas gravadas do núcleo. Porque o prontuário também pode virar prova contra você. Então, a gente também tem que saber escrever o prontuário. Não adianta a gente ficar só, relatório, laudo, parecer, esquece o prontuário. Não dá, não dá. Por quê? Também é muito comum, cada vez mais comum, as partes pedirem o prontuário. Até o juiz pode pedir. Olha, eu quero a cópia do prontuário da pessoa tal. E aí? Então, como o prontuário também é um documento, ele vai estar aqui com a gente no núcleo. Nós vamos discutir prontuário, como fazer, como alimentar, como utilizar a inteligência artificial para nos ajudar aqui, porque com o devido cuidado ético a gente pode utilizar. Então, se você faz um prontuário e sabe que ele está desorganizado, tem ali uma frase solta, não tem lógica, conexão de uma frase para outra, quem lê o que você escreveu ali não vai saber interpretar o que você escreve. Se teu prontuário tem muita frase daquelas com SIC, sabe? Quando é a cópia literal do que a pessoa te trouxe na sessão, você precisa acender o alerta. Ou se você é daquela psicóloga que fala assim: ai, eu coloco só uma frase no meu prontuário por causa do sigilo profissional. Ai, é muito comum ouvir isso. Quando eu fazia, na época que eu fazia, que eu não estava na comissão de ética, eu estava na comissão de orientação e fiscalização, eu ouvia bastante isso. Eu não faço prontuário mesmo por causa do sigilo profissional. E eu pensava comigo, gente, como assim por causa do sigilo? O prontuário é sigiloso. O que você escreve ali, só você e teu paciente podem acessar. Então, por que que você não vai escrever? Então, eu ficava assim, nossa, de onde será que ela tirou essa questão de não fazer prontuário, só colocar ali, ó, veio, fiz tal coisa, não, não, numa frase. Numa frase. A evolução do prontuário era uma frase. Gente, isso não sustenta, não dá, não segue resolução. A gente tem que sair disso. O prontuário é sigiloso, o relatório psicológico também é sigiloso. Você só vai entregar para a pessoa. Eu não posso, por exemplo, eu estou numa empresa, eu faço avaliação psicológica dos candidatos para as vagas.
Eu não posso pegar a avaliação que eu fiz da pessoa e ir lá entregar para o gerente da área ou para outra pessoa, para o dono da empresa. Não, a avaliação psicológica é da pessoa, eu preciso falar com ela precisa autorizar que eu entregue esse documento para um terceiro, porque é sigiloso. Ah, ela aceitou participar do processo seletivo? Sim, mas não é porque ela aceitou participar de um processo seletivo que você, ao invés de dar o retorno para ela, você vai dar para um terceiro. Isso é quebra de sigilo profissional. E fora que você tem que dar devolutiva para ela. E também um documento psicológico, se ela solicitar, daquela avaliação que você fez na empresa. Então, é tudo isso. Vocês percebem que não é só pensar ali num quadradinho, é pensar ampliado. E isso acontece na prática, com o tempo vai acontecendo, vai surgindo as dúvidas, e assim que a gente lançar o núcleo, a gente vai ter 12 meses para fazer esse acompanhamento, para estar junto, para tirar as dúvidas, trazer, nossa, eu escrevi tal coisa no meu prontuário, mas estou na dúvida, não sei, parece que está soando acusatório, ou, nossa, eu quero muito escrever no prontuário essa frase que ela me disse, que é importante, como que eu vou fazer isso? É trazer para um contexto amplo, com outros profissionais, psicólogos ou estudantes de psicologia, com o devido sigilo, no sentido de tirar o nome da pessoa, colocar um outro nome, para a gente poder discutir ali aquilo, aquela atuação, num contexto mais amplo. Porque às vezes a Juliana me trouxe isso hoje, mas ela não tá, o Rodrigo não está passando por isso agora. Mas daqui 2 meses o Rodrigo vai passar e ele vai lembrar. Nossa, a Juliana passou por aquilo, lembro que a gente, né, fez a supervisão ao vivo, foi discutido isso, aquilo. Então a gente tem que sair do nosso quadradinho. A psicologia não é esse negócio de copia e cola, pega o trem pronto, traz aqui, vamos lá, tal. Não. Então, vamos pensar que o prontuário, ele também é documento e ele pode ser interpretado fora do contexto por quem não estava ali. E aí, a pessoa vai interpretar do jeito dela. Então, o que a gente precisa pensar? E se a pessoa ler esse prontuário? Tá tudo bem? Tá bem alimentado? É, eu registrei informações que são essenciais e relevantes para o atendimento daquela pessoa. O prontuário, ele pode ser solicitado. Então, o que que a gente tem que pensar? Que a pessoa, ela encerrou o atendimento comigo agora, esse mês. Março de 2026, ela encerrou comigo o atendimento. Mas ela vai poder solicitar esse prontuário dela lá na frente. Daqui 4 anos, você ainda precisa ter guardado esse prontuário dela. Ou ela pode pedir um relatório psicológico. Aí o que que você vai ter que fazer? Abrir o prontuário, pegar o prontuário inteirinho, que você não vai lembrar, de 4 anos atrás, e fazer esse relatório psicológico. Então, é, guarda isso comigo. Não é sobre escrever bonito. Precisa ter raciocínio, técnica e ética. Se um desses pilares falhar, o documento ele cai. Ele cai. E aí, esse tripé, eu falo muito dele nas aulas também. Aqui eu trouxe só de uma forma breve, que é a gente pensar, né? Será que isso pode dar problema para mim? Será que eu posso escrever assim? Se você pensa isso, é porque você já sabe que tem um risco. E aí, você percebe que tem um risco e que não tem um método para sustentar. E o método é esse aqui, ó. É raciocínio, técnica e ética. É o pilar, né? Porque se não tem um, o documento ele vai ficar falho. Se não tem um desses elementos, o documento vai ficar falho. Então, se a gente puder resumir tudo que a gente viu até agora, é
O problema não é o atendimento psicológico, é a forma como o atendimento vira texto. E o risco nasce na interpretação. O risco ético nasce na interpretação. Por isso que nós não ficamos no subjetivo. No documento psicológico não cabe essa parte subjetiva. Isso a gente deixa para uma supervisão que você faz ali sobre os atendimentos que você presta, os casos e tal. Agora, no documento psicológico não cabe subjetividade, a gente coloca de forma objetiva. Nós descrevemos comportamento, nós temos cuidado com a nossa inferência, temos que separar o que é inferência profissional e o que é dado que foi trazido pelo teu paciente na sessão. Isso tudo nós separamos. O leitor, ele precisa compreender. Ah, isso aqui é a Lívia que percebeu. Isso aqui é o que o cliente da Lívia falou em sessão. Então, se você entender isso, você já sai na frente de muita gente. Porque significa que você já está raciocinando para fazer. Então, vamos lá. Não é escrever bonito, eu sempre falo isso. É sustentar o que você escreve. Porque a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente escreve. A gente já viu que o que nós escrevemos pode virar uma materialidade contra nós. Então, é muito importante os nossos documentos psicológicos, a gente saber separar o que é inferência do que é um dado observável e o que o cliente trouxe. Na próxima aula da jornada, a gente vai estruturar melhor um documento na prática. É que eu não gosto de ficar aprofundando nisso, porque isso é algo que demanda muitas aulas. É denso, né? A gente pegar um caso e ir destrinchando, fazendo um documento dele, tá? Mas na jornada eu vou trazer um pouco mais sobre isso na próxima aula, como organizar um raciocínio, o que que entra no documento, o que que não vai entrar, até onde você pode ir sem se comprometer. E aí, na última aula da jornada, que vai ser semana que vem, nós vamos fazer uma análise ética de um caso. Então, sair um pouco só desse documentos psicológicos, escrita, o que entra, o que não entra. Não, aí na última a gente vai fazer diferente. É utilizar o nosso raciocínio para pensar de forma ética. Como que eu ajo nesse caso? O que eu deveria fazer? O que eu não deveria fazer? Que isso tudo não adianta, é reflexão, não tem em nenhum lugar escrito. Você pode abrir qualquer resolução, o que a gente faz é uma análise à luz do código de ética. Então, na última aula vai ser mais um raciocínio clínico para a gente pensar juntos, tá? Então, ao longo da jornada, eu vou te ajudar a estruturar a escrita psicológica. Porque também não adianta, né, se eu trabalhar só a escrita ou só o raciocínio clínico. Os dois andam juntos. É por isso que na jornada, é, que, que a jornada eu vou trazer os dois elementos, e esse é o intuito do núcleo. É sair de aulinhas. Ah, só aula, só aula. O último lançamento que eu fiz foi o ano passado, faz mais de 6 meses, era só no formato de aula. Mas eu percebi que não é isso que eu sabe, que eu quero. Eu quero mais proximidade, eu quero encontro mensal ao vivo para discutir, porque às vezes as aulas não vão contemplar tudo o que você passa na clínica, no teu trabalho, na tua perícia psicológica, enfim, onde você atuar. Por isso que é importante ter um espaço para troca. E não adianta também ser, dois encontros.
tem que ser 12 meses, porque em 12 meses a gente passa por muita coisa. E aí, em 12 meses, você vai ter esse acompanhamento, tá? Então, é isso. Nós vamos estruturar o prontuário, os documentos psicológicos, ficar mais seguro na escrita, de forma que a gente entregue um documento e fique tranquilo. É isso, assim. A gente sempre vai colocar finalidade, mas vamos pensar que o documento pode fugir daquela finalidade. Nem sempre o cliente vai ser, ai, vou usar só para isso. A gente não tem como garantir. Mas vamos supor que ele não use só para aquilo que ele falou, você vai ficar tranquila. Então, nós vamos enxergar melhor sobre isso, sobre todo esse contexto. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Deixa eu tirar o compartilhamento e que vocês estejam comigo na quinta-feira. Eu estou seguindo um raciocínio lógico nessa jornada que começou nessa aula. Eu, na verdade, eu dei um spoiler lá no final de fevereiro, com uma aula breve para vocês. Agora eu comecei a jornada hoje, a próxima aula na quinta e semana que vem temos mais uma. Gente, não percam, porque esse é o conteúdo ouro, sabe? E, e eu espero, então, vocês na quinta-feira ao vivo, tá bom? Até lá, pessoal!